Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Josué, capítulo 9. O acordo de paz com os gibeonitas. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto das montanhas como das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que era heveu, ouviram falar de que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com os rasgados, remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas, remendadas, e vestiram roupas bem rasgadas. Levaram para comer o pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal. Disseram a Josué e a todos os homens de Israel: Nós chegamos de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: Pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito e também soubemos que fez com os 2 reis de amorreus a leste do rio Jordão, Sihon e rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: Estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam o nosso pão. Estava quentinho quando saímos da casa no começo da viagem, mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho esses odres, eles eram novos, mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas, as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus. O Senhor Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos, e os líderes dos povos de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram à cidade onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sifera, Berote, Kiriat e Larim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas, em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim: Nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver, senão Deus nos castigará. Deixe que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: Por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe, quando vinham aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus e do povo gibeonita, que sairão sempre os escravos para cortar madeira, carregar água para a casa do meu Deus. E eles responderam: Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado aos seus servos Moisés que entregasse toda essa terra israelita, e também ordenou a vocês que, conforme fosse avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Façam de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos, mas daquele dia em diante ele os obrigou a serem carregadores de água, rachadores de lenha para o povo de Israel, para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Josué, capítulo 10. A derrota dos amorreus.
Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai, matando seu rei, e ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra, governada por um rei. Era maior ainda do que Ai, e seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensagem a Roão, o rei de Esbrom, e Pirã, rei de Jamute, e Jafir, rei de Laquis, e Debe, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquins e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram a Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória, nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu a Gilgal, marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram o exército de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente, e Gibeão os perseguiu na descida de Betel-Heron, combatendo até Azeca e Maqueda. Enquanto eles fugiam do israelita, correndo na cidade de Betel-Heron até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos e morreram mais pessoas com essa chuva de pedra do que no combate com os israelitas, no dia que o Senhor deu a vitória ao israelita na luta contra os amorreus. Josué falou com ele, e na presença do israelita disse: sol fique parado sobre Gibeão, lua pare sobre o vale de Ajalon. O sol ficou parado, e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras são escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu, e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca mais houve um dia como este, um dia que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e seus exércitos voltaram a acampar ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis acamparam e se esconderam na caverna de Maqueda, mas foram descobertos, e Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas, mas não fique lá. Persiga os inimigos e ataque os que ficaram para trás. Não deixe que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maqueda, onde Josué estava, e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna, tragam aqui os 5 reis. Isso foi feito: tirar da caverna os reis de Jerusalém, de Hebron, Jarmute, Laquim e Eglon. Os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço desses reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. Eles ficaram pendurados ali até anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se havia escondido, e puseram na entrada grandes pedras que lá está até hoje. Outras vitórias de Josué. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Miquedá, matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maqueda o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e seus exércitos foram a Maqueda, até a cidade de Líbana, e atacaram. O Senhor Deus também deu a israelita a vitória sobre a cidade e sobre o seu rei. Eles mataram
todos os moradores e fizeram como o rei de Líbana, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Josué e seus exércitos foram a Líbana, a Laquis. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu a Israelita a vitória sobre a cidade de Laquis. E como havia feito em Líbana, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué derrotou o rei de Gezer. O seu povo não deixou ninguém vivo. Depois Josué e seus exércitos foram de Laquis até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade e tomaram no mesmo dia e mataram todos que haviam feito em Laquis. Josué e seus exércitos subiram a Eglon até a cidade de Hebron, atacaram e tomaram a cidade de Hebron. Mataram o rei e todos os moradores de Hebron e da cidade vizinha. Josué mandou que destruísse completamente a cidade, como tinha feito com Eglon, e ninguém ficou vivo. Então Josué e seus exércitos voltaram e atacaram a Debe, tomaram a cidade e o seu rei, e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debe e com seu rei o mesmo que havia feito com Hebron e Líbana e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies, aos pés das montanhas. Ele não deixou que ninguém vivo, todos foram mortos. Eram isso que o Senhor Deus de Israel havia mandado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeão. O Senhor Deus de Israel lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos os seus reis e suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e seus exércitos voltaram para o acampamento de Gilgal.